Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Pedro Luiz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro vídeo de videoaula que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E hoje, o tema do vídeo de hoje é sobre volume de treino. Volume de treino, ele é um fator muito importante quando a gente está montando uma periodização de treinamento, principalmente para o cliente, com o aluno, para a gente, enfim. Por que ele é importante, pessoal? Quando a gente está trabalhando, vai para a questão do volume de treino, ele vai ditar basicamente a quantidade de trabalho efetivo, ela vai ditar a quantidade de trabalho efetivo que vai ser realizado dentro daquele período. E aí, o que as pessoas acham é que o volume de treino é só simplesmente o número total de séries, repetições e peso levantado. Só que não é bem assim, porque a gente já tem hoje um conceito que fala sobre o volume efetivo. Não só o volume de treino efetivo, mas o volume e repetições efetivas. O que é que isso quer dizer? Eu vou deixar o material aí embaixo para vocês darem uma olhada, mas ele mostra que o número de repetições efetivas dentro de uma série seria mais ou menos de 5 repetições necessárias para serem efetivas, para trazerem estímulos de hipertrofia muscular. E aí, o que é que isso vai ditar? Isso vai estar relacionado com a questão da proximidade da falha, porque essas repetições efetivas elas só são alcançadas quando você está chegando ali na proximidade da falha, então você precisa falhar. Então o volume de treino, de uma forma mais certa, seria contabilizado como aquelas séries em que o indivíduo vai chegar próximo da falha, que é aquelas séries que vão desencadear as repetições efetivas, são elas que vão desencadear o processo de hipertrofia, por assim dizer. Ah, mas o acúmulo gradual de peso que você vai progredindo, ele também pode ser considerado o volume do treino. Pode, mas ele não é efetivo. Ele é só acúmulo de peso. Ele é só carga que está sendo aumentada. Ele só é peso, na verdade, que está sendo aumentado. Não é a carga que está sendo aumentada. Tá? Então, o volume de treino, ele é contabilizado quando a gente contabiliza o número de séries, e o número de repetições efetivas que são levadas próximos à falha. Ok? Além disso, a gente vem para outra questão, que é a relação de volume e intensidade. Essa relação é a relação interdependente, ou seja, ela depende de ambas para poderem funcionar em equilíbrio. Como é que funciona? Quanto menor o volume for dentro do treino, a tendência é que a intensidade seja maior, ou seja, a intensidade tem que ser buscada mais alto possível. Porém, se o volume de treino for muito grande, é provável que o que vai acontecer é que a intensidade tende a diminuir, certo? Por que a intensidade tende a diminuir? O número maior de trabalho vai exigir muito mais de você. Então você vai ter que se resguardar um pouco mais, ou então, naturalmente, dentro de uma sessão de treino, por exemplo, se você fizer uma sessão muito volumosa, naturalmente a intensidade vai tender a diminuir, para que ambas possam ter um equilíbrio de estímulo eficiente. E aí disso a gente vai trazer também uma outra discussão, que é sobre a quantidade de volume ideal. Uns vão dizer que mais volume é o certo, outros vão dizer que menos volume é mais inteligente. A maioria dos nichos hoje em dia de musculação, eles defendem ambas essas vertentes, aqui por assim dizer, só que em comum eles acreditam que a intensidade tem que ser alta. Então todo mundo já entende que a proximidade da falha tem que ser alta para poder gerar estímulos de hipertrofia eficiente. Só que a verdade é que isso aqui é muito relativo. A gente tem que levar alguns pontos como variabilidade genética, disponibilidade e adesão. Basicamente são só esses três, né? Na verdade. Por quê? Variabilidade genética. Cada indivíduo tem uma forma de responder ao estímulo que é dado. Então, o mesmo indivíduo que consegue treinar com alto volume e alta intensidade é diferente daquele indivíduo que só consegue responder com volume mais baixo. Por isso que é contextual. Ele vai variar de pessoa para pessoa.
Porque cada pessoa vai ter o seu limite de quanto de volume consegue aumentar, consegue aguentar. Perdão. A depender, vai ter pessoas que vão conseguir fazer uma alta intensidade, só que num limite específico, que é individual, entendeu? É um limite individual. Por que isso? O sistema nervoso, querendo ou não, ele se sobrecarrega conforme você treina, certo? Então, o volume de treino, principalmente o volume de repetições efetivas, que são aquelas que são treinadas até a falha, ela vai chegar no limite ali. O seu corpo vai chegar no limite de recuperação ali que ele não vai conseguir aguentar tanto. E ele vai falar assim: ei, aqui tá bom, aqui daqui já tá bom, ele dá uma descansar para depois voltar de novo a pancada. E aí, se você tentar ultrapassar esse limite, o que acontece é que você decai no seu volume de treino. Por quê? Você vai chegar no burnout, você vai chegar no overtraining, que a gente chama, né? Você acaba chegando no overtraining, que é passar desse limite, passar da tampa, e aí você acaba tendo que regredir, porque o seu sistema nervoso ele entra em burnout, ele está no sistema de burnout. E aí você vai ter que reduzir todo o seu volume de treino e voltar gradativamente até chegar no limite de novo que você consegue suportar. Então eu diria que a volume de treino, o certo é quando você consegue aumentar o máximo possível, levando todas as séries até a falha. E outra coisa que também vai contar é disponibilidade e adesão. Vai ser a frequência com qual você vai realizar o treino, vai ser tempo disponível e vai ser a própria adesão de aderir ao treino em si, se você consegue de fato manter o treino em si conforme sua rotina. Não adianta nada, por exemplo, se eu colocar o indivíduo para fazer um treino que para ele é muito exaustivo e aí o resto do dia dele ele não consegue continuar. Ele basicamente não vai conseguir manter as funções diárias que ele precisa executar dentro da rotina porque o treino foi exaustivo demais, ele não conseguiu aderir. Então isso também tem que ser levado em conta. Principalmente porque isso aqui vai impactar na recuperação, que é primordial para gerar adaptações. E que o indivíduo consegue se readaptar para no outro dia, no próximo treino, ele estar renovado e conseguir elevar a sua progressão. E aí, a gente já entendeu mais ou menos o que é o volume de treino, a gente já entendeu que o volume de treino ele vai variar de pessoa para pessoa, então tem gente que responde melhor com o volume baixo, tem gente que responde melhor com o volume alto. E aí nisso a gente se pergunta, como que eu faço para organizar meu volume de treino? Você vai organizar primeiro, no primeiro ponto, você vai colocar o seu objetivo, porque colocando o seu objetivo, você sabe para onde você vai direcionar mais volume. Sabe para onde você vai direcionar mais frequência também. Porque querendo ou não, o músculo ele consegue responder melhor quando ele tem um pouco de volume a mais, e esse volume a mais é distribuído muito mais vezes dentro de uma semana, por exemplo. Né? Então, se eu consigo, por exemplo, treinar aquele músculo, um músculo que eu quero melhorar 3 vezes na semana, está ótimo para poder melhorar esse ponto fraco, entendeu? Segundo ponto, determinar os dias de treino, então vai ser basicamente determinar a sua divisão de treino, qual você vai usar. E a gente tem inúmeras divisões de treino. Particularmente, eu gosto da divisão PPL mais upper e lower. É o seguinte, a gente tem 5 dias para treinar, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tendo esses 7 dias aqui, a gente treina 5 dias. Então, no meu treino, por exemplo, eu realizo um treino de push, um treino de puxar, realizo o treino de empurrar, que é de peito, realizo o treino de perna, realizo o treino de upper e realizo o treino de lower. Muito legal. O meu ponto fraco que eu quero melhorar é posterior. Então eu coloco o meu ponto fraco para trabalhar ele 3 vezes na semana. Por quê? No dia de puxar, eu trabalho o stiff, que é um movimento que também trabalha o músculo das costas, certo? O movimento de puxar uma coisa do chão, você vai estar usando a musculatura das costas.
E como eu também quero trabalho posterior, é um movimento que trabalha posterior em uma posição mais alongada. Então, eu tenho estímulo de posterior 3 vezes na semana. É uma divisão que, se você olhar, ela é uma divisão muito versátil. É rápido de realizar, porque eu tenho pouco tempo, eu tenho 50 minutos para poder treinar no dia. É rápido de ser realizado, eu consigo extrair o máximo de intensidade possível e eu consigo extrair o máximo de frequência para um ponto fraco. Então eu treino esse músculo mais vezes na semana, me dá uma disponibilidade. Você escolheu sua divisão de treino, você já colocou a frequência por qual você vai treinar, você já colocou a prioridade no músculo, né? E aí você vai para a seleção de exercícios. Isso impacta também? Impacta, porque tem exercícios compostos principalmente que vão estar usando outros músculos. Quando a gente vai selecionar um exercício, principalmente aqueles exercícios compostos, a gente tem que prestar atenção quais os grupamentos, quais músculos na verdade, quais músculos são usados dentro do exercício. Porque, querendo ou não, um treino de repetições efetivas ele tem que ser um treino até a falha. Então, você tem que levar em conta de que a proximidade da falha não é só para aquele músculo que você está priorizando quando você vai realizar exercício composto. Por exemplo, agachamento, as pessoas priorizam o volume de treino dele para quadríceps. Então, as pessoas contabilizam, por exemplo, 3 séries de agachamento para quadríceps. Só que o quadríceps ele também usa outros músculos, como os adutores e o glúteo. Então, querendo ou não, você tem que contabilizar um certo volume de treino para aqueles músculos também. Um exemplo poderia ser você colocar 0,5 de volume de treino, metade de uma série dentro daquele exercício. E aí você vai colocando, aplicando eles conforme você maneja o seu volume. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar um agachamento, ele é um exercício que ele trabalha, você pode contabilizar uma série para quadríceps, meia série para glúteo e meia série para adutor. Tá vendo que bacana? Então é importante você analisar também a seleção de exercícios para saber quais músculos esse exercício usa e qual seria a quantidade de volume para esses outros músculos que são auxiliares. Você fazendo esses 3 itens, você já sabe o que você tem que fazer. Qual vai ser o foco dentro do seu treino? Vai ser focar em progredir. Vai ser focar em progredir dentro desse volume de treino. Como você tem que progredir dentro desse volume de treino? Extrair o máximo. Extrair o máximo da intensidade dentro do limite. Extrair o máximo de intensidade dentro do limite de treino que foi imposto para você fazer. Nada vai adiantar se você não fizer um treino que não tem proximidade com a falha. Porque o treino que não há proximidade com a falha não tem sinalização de hipertrofia. E não adianta você me falar que se você fizer mais séries vai dar bom. Eu sei que já tem um estudo que já lançou aí sobre que o volume de treino é a chave principal, mas ele de fato é. Só que não vai adiantar se você não fizer esse treino até a falha. Não levar essas séries, essas repetições efetivas dentro do seu volume de treino. Se você não levar elas até a falha, não vai adiantar. Vai ser como se você tivesse feito 0,3 de uma série. Entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que ficou bem claro isso que eu quis dizer. E eu não acho que eu não tenho mais nada para falar. Porque basicamente é um assunto que eu passo mais tempo estudando sobre o volume de treino. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ter o prazer de ir atrás de informação para poder te entregar, para poder tirar sua dúvida. Porque é para isso que eu estou aqui, certo? Então, em resumo, essa é o segredo, não. Esse seria o que engloba o volume de treino, né? Essa é a aula que eu quis fazer para vocês. Pessoal, vai sair mais aulas desse tipo daqui, tá? Então, eu recomendo que vocês me sigam no Instagram, que eu vou estar sinalizando quando é que tem aula lá. E no mais é isso, pessoal. Essa foi a minha primeira aula. Eu acho que vai ser uma boa experiência tentar fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês.
E eu sei que conforme o tempo passa eu vou estar aprendendo muito mais. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Um abraço do Apex.